Gênesis capítulo 4, hoje nós vamos concluir o estudo do capítulo e notem que a segunda parte do capítulo, só para que entendamos um pouco o contexto, o capítulo 4 já nos mostra o resultado da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando estes geram filhos, e o primeiro, chamado Caim, foi recebido com muita expectativa. Eva trouxe Caim no seu ventre com a expectativa de que este seria o cumprimento da promessa que o Senhor ainda deu para ela e seu esposo antes da expulsão do jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 15, de que da sua descendência o Senhor suscitaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É importante notar que a expressão descendência, que é traduzida na nossa Bíblia, literalmente é semente, da sua semente, de onde vem a palavra no latim para o sêmen do homem, que gera então, ou que lança a semente em sua esposa, e no milagre da concepção gera-se filhos. Então há uma expectativa de que ela estivesse recebendo o seu primeiro filho como este Messias, este Redentor, o que, na verdade, a sequência da narrativa prova o contrário. Caim, ele rebelou-se contra o Senhor, não apresentou a oferta exigida por Deus, logo, esta oferta foi rejeitada, e, por sua vez, o seu irmão Abel, e o nome dele quer dizer vapor, névoa, teve uma vida tão curta, passageira na terra. Ele trouxe do rebanho que o Senhor lhe deu a primícia, ou seja, o primeiro fruto, e aí nós já entendemos que o Senhor havia ensinado desde o princípio a forma como deveria ser adorado. Por dedução lógica, nós entendemos que ao substituir as vestes de Adão e Eva, que eles providenciaram quando tiveram vergonha de sua nudez por terem pecado, de folhas de figueiras por peles de animais, nós deduzimos logicamente, à luz da revelação que o Senhor mesmo estabeleceu no princípio, que o modelo de culto aceitável para o perdão e remissão de pecados, que apontaria para o Redentor, que derramaria o seu sangue por seu povo, era o do sacrifício de cordeiros. Então Caim não fez isso, sua oferta foi rejeitada, e o que procede com ele é a mesma sequência do que aconteceu com o seu pai Adão. O Senhor então o advertiu, disse que ele deveria lutar contra o pecado em seu coração, ele estava batendo à sua porta, e que cumpriria a Caim dominá-lo. Na verdade, ele não fez isso, e a partir do versículo de número 8, Caim então, ele decidiu, rebelando-se contra o Senhor, atacar a sua imagem. Aquele que o Senhor fez a sua imagem e semelhança, o seu próximo, o seu irmão Abel, o mais próximo, e ele então atenta contra a sua vida, cometendo então o primeiro assassinato da história da humanidade. Ele assassina o seu próprio irmão. O Senhor então estabelece o seguinte princípio. Caim, ele acreditava então que, por ter sido amaldiçoado, a sequência é a mesma, assim como a terra e a serpente, ele também se tornou maldito por ter derramado sangue inocente sobre a terra então não daria frutos para ele, ele não iria prosperar e se tornaria agora um errante pela terra. E ele deveria habitar na terra dos errantes, ou na terra da perambulação. Seria essa a tradução também possível. Ele então ficou condenado a viver por toda a sua vida como um viajante, um errante pelo mundo. Ele não fixaria por muito tempo lugar. Mas o Senhor mostra então que
demonstra sua graça, sua misericórdia, ainda provendo para Caim livramento. Caim, ele diz, agora qualquer um que se encontrar comigo vai me matar, porque eu fui amaldiçoado pelo Senhor. Caim, na realidade, você percebe traços daquilo que o homem se tornou após a queda, sua rebelião, sua violência, sua maldade e até mesmo a ideia de que ele ficaria à mercê de qualquer homem, porque o mundo estava desgovernado, porque ele começou este desgoverno. O Senhor então mostra que jamais iria permitir que a anarquia, ou seja, o não governo, se estabelecesse entre os homens, e ele mesmo então marca Caim. Eu até falei para os irmãos de uma forma bem atual, ele o tatuou, e ele deixou ele então marcado, mas lembrem-se, aquele que Deus tatuou não se deu bem, os jovens, cuidado. E aí a sua tatuagem então, ela lembrava o sinal da sua vergonha, a sua maldição, e também o Senhor estabelece um princípio: eu não vou deixar o mundo sem governo, eu vou então estabelecer um princípio de que se alguém tirar a sua vida, versículo de número 15, será vingado 7 vezes. A ideia de uma vingança perfeita, de uma punição perfeita estabelecida para o Senhor. E ele fez isso, colocou um sinal em Caim, para que ninguém o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse na terra. Mas nos chama a atenção o versículo 16, quando nos mostra que então Caim, ele se retira da presença do Senhor. Isso é muito importante, irmãos, para a sequência do que nós vamos ver agora, porque a partir daí nós vamos ver a progênie de Caim, a sua descendência, a sua semente, e onde ela vai parar. É importante notar que a descendência de Caim, agora claramente estabelecida como rebelde para com o Senhor, ela não deixaria de existir até o final dos tempos. Mas só vamos ter o registro da descendência do primeiro filho de Adão nos versículos que se seguem, do versículo 17 em diante, para mostrar que a história do ímpio, por maiores e grandiosos feitos que realize na terra, como diz o salmista, a sua história é apagada, porque o Senhor não abençoa aqueles que deliberadamente se rebelam contra Ele. Então a expressão retirou-se Caim da presença do Senhor é muito mais forte e grave do que o fato do Senhor não ter permitido que ninguém o matasse. Ele continuaria na terra debaixo de maldição. E então ele foi habitar na terra de Nod, como eu disse a vocês, a terra da perambulação, a terra dos errantes. Era para lá que ele iria. E termina Moisés dizendo que esta terra seria ao oriente do Éden. Eu queria mostrar uma coisa importante aqui para vocês. A expressão oriente do Éden, ela tem uma razão para a nossa compreensão de onde a descendência de Caim iria parar. Por exemplo, se vocês tomarem comigo o capítulo 11 de Gênesis, vamos para lá. Gênesis, versículos 1 e 12. Vocês vão notar que justamente neste oriente, esta região de Nod, se estabeleceria Babilônia. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então, para o Oriente do Éden, a ideia do distanciamento da presença do Senhor por conta da maldição de terem quebrado a aliança, de terem se rebelado contra o Senhor, a descendência de Caim, ela foi justamente para a terra da perambulação. Esse perambular aqui seria a terra sem um norte, sem um caminho seguro, longe da presença do Senhor. Caminhe um pouco mais comigo, capítulo 13, e vejam só
versículo 10 em diante. O Oriente também seria o local onde se estabeleceria duas terríveis cidades, Sodoma e Gomorra. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Ló, então, decide seguir o seu caminho longe de seu tio Abrão. E para onde ele vai? Para a terra do Oriente. Agora, olhem só como esse contexto é importante. Chegamos no capítulo 14, vejam aí comigo, e aí, versículo 18, aparece uma figura, só aparece nesta passagem em específico, e seu nome, Melquisedeque. Diz a Escritura, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abrão, abençoou ele Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Em Gênesis 14, a partir do versículo 18, nós vamos notar então que do lugar para onde Deus enviaria o seu povo, diferente do Oriente, estes iriam para a terra de Salém, de onde veio um rei chamado Melquisedeque. Os estudiosos mais conceituados do Antigo Testamento, eles acreditam, e nós vamos ver então que esse desenvolvimento se completa na história da redenção do povo de Deus. Salém seria a futura Jerusalém, cidade de Deus. Não seria para o Oriente a sua localização, mas próxima ao lugar de onde os nossos primeiros pais foram expulsos. Por isso que há todo um sentido para aquela terra onde o Senhor estabeleceu na criação a sede do seu reino, de onde o homem foi expulso, e todas as promessas daqueles que se distanciaram da terra de Salém, e pela promessa de Deus retornariam novamente para lá. Justamente de Salém, futura Jerusalém, se estabeleceria o trono de Davi, de onde adviria no futuro o Messias prometido. Então, observem, irmãos, como estudar Gênesis nos ajuda a compreender muitas coisas. E voltemos então para Gênesis 4 e vamos seguir. A retirada de Caim, portanto, da presença do Senhor, a sua habitação na terra de Nod, ao oriente do Éden, registrou ou marcou a sua terrível maldição. E aí então o que é que acontece na sequência? A partir do versículo 17, eu peço a atenção preciosa de vocês para a leitura da palavra. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque,
Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a descendência de Caim, ela é registrada apenas aqui. O que segue, o que nós notamos, é a sua genealogia com as suas realizações, ou melhor falando, as realizações de seus descendentes. Notem que a sua genealogia ela é linear, ela segue uma linha. 7 gerações aqui são registradas, contando Caim, e elas são segmentadas no fim em 4 filhos de Lameque. Sua linhagem nos fornece algumas informações importantes. Por exemplo, a primeira metalúrgica, Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Nós vamos encontrar também a primeira poesia, ou aqueles que começariam a lidar com a música e produzi-la. Jubal, você vai encontrar aqui, foi o pai de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Agora, não pense que com isso, você então agora vai considerar que se da descendência de Caim vieram os instrumentos, então todo instrumento ele não pode ser usado do diabo e coisa e tal. Não vamos seguir essa linha aí não. E as primeiras cidades também, notem, elas surgem com a descendência de Caim. Então, nós temos a edificação da primeira cidade pelo próprio Caim, as cidades subsequentes pelos seus descendentes. Nós vamos ter em Jabal o primeiro pecuarista, vejam só, este foi o pai, versículo 20, dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, ele desenvolveu esse trabalho de criação de animais, de fazê-los reproduzir, crescer. Ele desenvolveu isso aí também. E o que nos chama a atenção é que há um destaque na descendência de Caim no que diz respeito ao desenvolvimento da cultura humana, ou seja, do cultivo da música, da poesia, dos instrumentos cortantes de bronze e de ferro, da própria pecuária, o trato com os animais domésticos e também com o desenvolvimento das primeiras sociedades. Mas, ao mesmo tempo, percebam, não há nenhuma menção de que Caim e seus descendentes, eles adorassem ou cultuassem ao Senhor. Deve nos chamar a atenção isso aqui, porque, irmãos, notem, nem sempre uma sociedade bem desenvolvida, culturalmente civilizada, politizada, ela está no caminho certo. Notem que, ao mesmo tempo que os descendentes de Caim produziram tantas coisas boas, pela graça de Deus, para o benefício dos homens, a violência também caminhou junto a todas elas. Por que razão? Caim mesmo, ele constrói uma cidade, ele a edifica, versículo 17, mas ele chama a cidade pelo nome do seu filho. Parece algo assim, sem muita importância para nós, mas percebam que Caim, porque se distanciou do Senhor, agora passou a se preocupar muito mais com a sua vida, muito mais em se proteger. A cidade aqui seria mais ou menos um povoado cercado de muros ou cercado com cercas mesmo de madeira, algo do tipo, bem primitivo, e que demonstrava ainda o medo que Caim alimentava de sofrer o mesmo que ele fez um dia com seu irmão Abel. Então, é importante a gente notar isso.
Agora, à medida em que nós estudamos aqui a passagem e nós procuramos entender um pouco o que acontece no desenrolar da história, vejam também no versículo 17 que Deus ele não deixou de manifestar a sua graça comum na vida de Caim. Ele providenciou para Caim descendentes. Vejam o versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Aquela pergunta que sempre é muito comum e que os professores eles tentam pegar os nossos filhos. Espera aí, a narrativa diz que Adão e Eva geraram primeiramente 2 homens, e como é que existiram mulheres? As mulheres apareceram da onde? Existem pelo menos mais de 3 ou 4 formas de cronologia no livro de Gênesis, eu já falei isso para vocês. Como é que a gente entende o desenrolar da história? Vamos para o capítulo 5, por um tempo. Vejam só. No capítulo de número 5, você vai notar a descrição de toda a descendência de Adão. Vai sendo apresentada a sua descendência, e à medida em que você vai notando a descrição de sua descendência, o que você percebe? Primeiro, no versículo de número 1, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ele agora estava gerando filhos à imagem de Deus, mas estes estavam carregando a sua herança. Sua herança genética estava agora debaixo da maldição por ter quebrado a lei de Deus. Em outras palavras, Adão estava gerando pecadores. É importante para você que é pai e tem criança pequena, não deixe o seu filho manipular você. Não se esqueça que você gerou um pecadorzinho ou uma pecadorazinha. E a Bíblia provê instrução e disciplina para que você não crie um monstrinho. Eu vejo às vezes na igreja, menino pequeno batendo na mãe e no pai. Eu não posso bater, se fosse dos pastores antigos, né? Tirava o cinto e dava na hora, mas não posso. Mas a instrução vem para que você não deixe o seu filho dominar você. A gente pensa que é brincadeira, mas os filhos foram gerados por nós que somos pecadores, porque somos filhos de Adão. Qual a diferença? Nós fomos alcançados pela graça maravilhosa de Jesus. Sabemos que somos pecadores, porém redimidos, e devemos instruí-los da forma correta. Às vezes você sabe que o choro do menino é birra. Não é choro de dor não, fica roxo, mas é de raiva, quer manipular você. A Escritura diz então que a forma correta de você corrigir é segundo a instrução de Deus, e não o que a sociedade civilizadas ensinam. E aí você tem os airbags que Deus fez para a gente, né? O bumbum, para você quando precisar, dar a palmadinha, para ele aprender a obedecer quem é a autoridade sobre ele. Mas voltemos aqui então, Adão gerou todos nós somos descendentes dele. Como a gente responde então à questão da esposa de Caim? Vejam só o versículo 4. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, na geração de filhos, o Senhor também presenteou o primeiro casal, Adão e Eva, com filhas. Como é que os casamentos aconteciam, pastor, naquele tempo? Vou repetir novamente para vocês. Entre os filhos e filhas de Adão. O princípio se deu dessa forma. O mesmo Moisés, que inspirado por Deus, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, depois estabelecendo as leis necessárias para que o povo entrasse na terra, já seguindo a ordem do Senhor, estabelece então que não mais irmãos poderiam se casar. Mas naquele tempo, no início, os irmãos então se casavam e promoveram a multiplicação dos descendentes de Adão. O que nós vemos hoje como proibitivo, lembrem-se,
naquele período inicial não era. E também, Gênesis 5 responde a razão por que a esposa de Caim não simplesmente apareceu do nada. O Senhor abençoou Adão de uma forma que ele continuou gerando filhos e filhas, e os seus filhos e filhas também geraram mais e mais, e assim a humanidade estava se espalhando por sobre a terra. Pois bem, voltemos para lá. Nós vamos ver então que Deus, em Gênesis 4, a partir do versículo 17, opera a sua graça comum. A vida familiar então passou a ser desfrutada por Caim, primeiramente. O primeiro filho dele desfrutou de uma bênção de Deus, que é a vida familiar, e que o Senhor ofereceu em cumprimento a sua bênção sobre os homens, tanto para crentes como para incrédulos. O que não pode existir hoje, irmãos, é nós engolirmos a conversa das sociedades chamadas civilizadas, que agora estão dizendo que existem outras formas de estabelecimento familiar. Não! Deus fez homem e mulher para que unidos promovessem então a vida familiar, a bênção de ser família. Homem com homem não gera descendentes, nem mulher com mulher. A Bíblia então condena isso, chama de pecado, transgressão da lei de Deus. Nós, como cristãos, não podemos aceitar isso. Ah, pastor, mas é inclusão social. Conversa fiada, inclusão coisíssima nenhuma. É transgressão da lei. Mas, pastor, e como é que nós vamos então agir com respeito a estas questões? Não vamos misturar a verdade de Deus, as ideias e as ideologias que precisamos combater com as pessoas. As pessoas precisam ser objeto da nossa oração e do nosso esforço missionário e evangelístico por pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que nós devemos pregar para todos. Quando Paulo escreveu para os coríntios, e a sociedade de Corinto era extremamente permissiva, muitos que fizeram parte daquela igreja foram alcançados pelo poder do Evangelho. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo, disse: olha, não se enganem, nem bêbados, nem ladrões, nem efeminados, nem sodomitas vão herdar o reino dos céus. Mas tais fostes alguns de vós. Paulo, ele faz questão de afirmar: alguns de vocês aqui viveram assim, cometeram estes pecados, inclusive o da homossexualidade, mas vocês foram lavados, vocês foram regenerados, vocês hoje são novas criaturas em Cristo Jesus. A igreja não pode negociar essa mensagem, notando que o próprio casamento, a instituição familiar que começa no Éden, permaneceu sendo uma bênção para crentes e para incrédulos. O Senhor abençoou Caim, abençoou com uma esposa, abençoou com filhos, e notem que ele então começou a se desenvolver. Um outro assunto importante também, irmãos, que nós precisamos destacar aqui, a chamada doutrina da graça comum, que é ensinada também por reformados e que nós encontramos quando fazemos teologia bíblica, aponta para a verdade de que a graça comum de Deus é a manifestação da sua bondade e da sua misericórdia para com todos os homens, não tem nada a ver com graça salvadora. Tanto que nós vamos notar que quem produziu primeiramente música, poesia, instrumentos cortantes de bronze e de ferro, começou a trabalhar com gado, construiu cidades, foram os descendentes de um homem que foi amaldiçoado por Deus, Caim. Mas onde é que está a diferença aí? Santo Agostinho, no seu famoso clássico A Cidade de Deus, ele diz que a diferença é que Caim viveu na cidade dos homens. Abel, ele foi um claro morador da cidade de Deus. Os cristãos, eles devem então aproveitar aquilo que pode ser usado para a glória de Deus. Às vezes, nós não sabemos, nós compramos os bancos novos da igreja, por exemplo, e compramos de uma loja, de uma empresa que produz esses móveis para a igreja. Mas o conselho da igreja, quando decidiu fazer isso, não perguntou se quem fez esses móveis era membro de igreja evangélica.
Vejam, a diferença é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim: eu só vou comprar na padaria El Shaddai, né? Na ótica Elohim. Eu só vou comer no Maná, o restaurante que tem pão celestial. Se a gente fizer isso, a gente não vive. Nós precisamos saber dividir bem e entender que Caim e os seus descendentes foram os primeiros a fazer isso. O que nos mostra que Deus, ele abençoa o homem com a chamada graça comum, concedendo-lhe a capacidade de produzir, de criar, de realizar coisas importantes para a humanidade. Contudo, a chave está, e eu lembro os irmãos novamente, que Caim e seus descendentes não faziam isso com o objetivo máximo, a razão primeira porque nós fomos criados, a glória de Deus. Aí está todo o diferencial. Aqui nós vamos encontrar a descendência de Adão, diferentemente do seu filho Caim, muito mais envolvida no culto ao Senhor. Inicialmente nós vamos perceber as grandes cidades, as grandes realizações e impérios, não identificados com o povo de Deus. Na realidade, Deus toma um povo pequeno. Ele chama aqueles que não tinham honra nenhuma ou nenhuma possibilidade de crescerem ou de se mostrarem grandiosos na vida. Mas é assim que Deus sempre fará. Ele vai continuar tomando homens como Davi e colocando-os para enfrentar Golias, para mostrar que quem manda no mundo e governa tudo não são os homens, mas o Senhor de toda a terra. Essa é a grande verdade. E aí, quando você caminha comigo, em Gênesis 4, a figura aqui principal, após Caim, de destaque, se chama Lameque. Vejam só, versículo de número 19. Então, da geração de seus filhos, Enoque, nasce Irade, que gera Meujael, e Meujael gera Metusael, e então vem Lameque, e de Lameque, então, 4 filhos que desenvolvem coisas importantes. Mas nos chama a atenção o que Lameque representa aqui. Lameque representa tanto o endurecimento progressivo da descendência de Caim no pecado. Por exemplo, versículo 19, olhem, ele toma para si 2 esposas, ele se torna o primeiro polígamo da história da humanidade, contrariando o princípio bíblico estabelecido por Deus na criação, de que o homem tomaria a sua mulher e seria uma só carne com ela. Mas também nós vamos notar a sua forma violenta de viver. Observem os versículos de número 22 em diante, 23, quando ele chama, 23 em diante, quando ele chama as suas esposas, ele vai mostrar a sua forma injusta, grosseira, violenta, como ele tratou aqueles que o feriram, ou melhor falando, aqueles que simplesmente o tocaram, e nos mostra como os homens distantes e afastados do Senhor, cada vez mais tornam a lembrá-los, em meio a uma sociedade aparentemente civilizada, começaram a promover mais e mais a iniquidade. Eu chamo a atenção novamente dos irmãos nesta noite para aquilo que tem sido importante dizer em dias em que se prega ou se ensina que não existe uma verdade absoluta, de que existem várias verdades e que cabe a nós escolhermos a verdade que preferimos seguir. A sociedade que nós vivemos hoje, no Brasil ou em qualquer outra parte, por mais civilizada que esteja, à medida em que ela se afasta de Deus, ela vai seguir os caminhos de Lameque. Por exemplo, você vai ter uma sociedade como a Suécia, vamos tomar aqui. Muita gente se admira, até mesmo eu me admirei um dia,
Porque nos países nórdicos, cadeias públicas estão sendo fechadas. Motivo? Não tem gente para prender. Mas, por outro lado, se pratica diariamente abortos. Você tem a Alemanha extremamente desenvolvida, civilizada. Você tem metrô na hora certa, você tem saúde pública funcionando, você tem educação de qualidade, tecnologia de ponta, mas já tentaram até aprovar casamento de homens com animais. Eu não sei, eu não consigo imaginar um homem casado com um papagaio, ou com uma calopsita. Mas onde chega, em que limite pode chegar o homem em uma sociedade tão automatizada, civilizada, onde muitas coisas funcionam, artes, cultura, música, educação, a parte de Deus, no que nós estamos vendo hoje. A chamada tolerância, que é tão pregada em nosso tempo, se reveste de intolerância. O chamado direito à liberdade se reveste em nosso tempo de uma aversão às autoridades. Eu não sou tão velho assim, mas eu nunca vi no meu tempo estudante com coragem tal de cuspir em cara de policial. Ele estava perdido. Mas numa sociedade civilizada, os policiais do estado de São Paulo estão agora proibidos de usarem balas de borracha. Como é que esses homens vão se defender contra uma turba de malfeitores, invasores, não são estudantes, com paus, pedras e coquetéis Molotov? É a sociedade civilizada que a gente vive. Quanto mais, perceba, irmãos, e eu repito, Gênesis é a chave para a gente entender o mundo do nosso tempo. Desde os dias de Caim, a tecnologia se desenvolvia e, ao mesmo tempo, a violência e a permissividade. Em uma sociedade civilizada como a nossa, o que é que nós estamos vendo hoje? As chamadas novas formas de família, condenando aquilo que eles chamam do modelo machista, imperialista, capitalista e blá, 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 de família tradicional. E aí você pode viver com quem você quiser, deitar com quem você quiser, casas que tem mais de um homem, mais de uma mulher, adoção de crianças por pessoas que se uniram, pessoas do mesmo sexo que agora insistem que querem se casar, quando na verdade a Escritura vem e ela enfaticamente diz: a verdade é essa, e a igreja não pode ter medo de anunciá-la. A igreja não pode ter medo de defender a verdade, de proclamar a verdade, não obstante o que nós estamos vendo em nossos dias e em nosso tempo. E para aproveitar aquilo que nós repetimos e falamos aos irmãos durante toda a semana, cuidado com o que estão ensinando para os seus filhos, cuidado com o que vocês estão ouvindo nos noticiários da televisão. Duvidem de tudo o que os homens dizem, confiram, pesquisem, sejam mais inteligentes do que os filhos das trevas e mais sábios do que eles, porque eles são astutos. Duvidem do que eu digo como pastor, repito, já falei isso. Confiram se o que eu estou dizendo tem apoio bíblico, tem fundamentação bíblica. Duvidem, mas não duvidem de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E só há libertação e vida quando esta verdade é anunciada e ela revela o que é o homem. Lameque,
começou então a demonstrar o que o pecado começou a fazer com a humanidade. A sua escalada começa com aquilo que ele estabeleceu como relação conjugal, uma rejeição do plano conjugal de Deus para o homem e para a mulher. E aí então você tem o que ele convida para que as suas esposas ouçam no versículo de número 23. A sessão termina com um poema, notem, um cântico de vingança de Lameque. Os descendentes de Caim agora passariam a adotar uma violência e uma vingança maiores contra os homens. E ele então vai dizer: escutem as minhas palavras. Enquanto o meu pai temeu a autoridade de Deus, eu agora vou defender a minha própria autoridade como meu lucro pessoal. Disse Lameque às suas esposas, versículo 23. Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Ele vai demonstrar então agora o grau da sua violência, aonde ela poderia chegar. Ela não teria limites, porque no versículo 24 ele diz: 7 vezes se tomará vingança de Caim. Ele até usa as palavras de Deus. Veja, estas palavras foram transmitidas por gerações. O que Caim fez foi muito grave, foi muito sério. Mas em uma sociedade civilizada, o criminoso mata um inocente e ele é quem é protegido. É ele quem é protegido. Em uma sociedade civilizada, os delinquentes, que devem ser chamados de menores infratores, porque são menores de idade, são marginais. Eles matam, mas não podem sofrer as penalidades da lei, porque numa sociedade civilizada, eles são incapazes. Eles sofrem os efeitos de uma sociedade injusta, machista, racista, homofóbica, blá, 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 blá. Conversa fiada. A descrição clara de onde vem a violência do coração dos homens, é de onde está a raiz de sua descendência. 7 vezes, disse Lameque, se tomará vingança de Caim. Mas de Lameque, vejam só, porém, de Lameque, 70 vezes 7. A fórmula apresentada por Lameque em seu poema, irmãos, nada mais é do que a representação desta violência ilimitada que ele quis afirmar. Caim, ele, de forma flagrante e abusiva, quando nós lemos a sua história, ele tentou defender a reprovação de Deus com vingança, com retaliação. Por isso que nós percebemos, quando lemos a história de Caim, que ele casou-se com a violência e, consequentemente, passou a gerar descendentes violentos. A sua descendência, a sua progenie se caracterizou por isso. Vejam só, em Gênesis 6, versículos de 1 a 6, Gênesis 6, versículos de 1 a 6, onde chegou a descendência de Caim? Qual o limite que ela alcançou? O ilimitado da maldade. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram, filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Eu vou explicar isso mais adiante, mas aqui o que aconteceu foi uma mistura de sementes.
a descendência de Eva novamente se misturando com a descendência da serpente. E Deus então, ele disse no versículo 3, o meu espírito não agirá para sempre nos homens, ou no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Outra pergunta que é muito comum, pastor, e essa idade aí mesmo era de verdade? Eles viviam tanto assim? Viviam. Mas notem que à medida em que o pecado se multiplicou, Deus também foi reduzindo a longevidade dos homens. Por que razão? Vocês já pararam para pensar nisso? Se a violência ilimitada estava tomando tal proporção, Deus decidiu então exterminar todos os homens. É o que acontece mais adiante. E aí vejam o que diz o versículo de número 4, ora naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, homens fortes existiram, homens gigantes, eles existiram na terra, a história registra, Golias foi um deles, e dessa mistura, então, Deus não se agradou, e a conclusão clara nos versículos 5 e 6 da descendência de Caim e de Lameque é esta: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado 70 vezes 7. Ela havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O que nos mostra, irmãos, a linguagem bíblica, aqui eu explicarei com mais detalhes quando chegarmos lá, é que o desgosto de Deus foi tão grande de ver a humanidade numa situação de miséria e pecado terrível, que para que os homens entendessem a forma como ele iria agir agora, não existiria verbo mais claro do que este que encontramos aqui. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Não que ele tenha sido enganado, não que ele tinha voltado atrás quanto às suas promessas, mas revela então a que ponto a maldade do homem chegou no mundo, a ponto de Deus dizer: eu vou exterminar todos eles, não dá mais. Voltemos para Gênesis 4 para a gente concluir. O que vemos então é que essa descrição da maldade da geração de Caim nos faz lembrar o que a passagem, ou que passagens da Bíblia, a Escritura Sagrada não esconde de nós. E por isso torno a dizer, a Bíblia é o livro mais confiável que os homens têm, que os homens podem ler, se eles querem conhecer quem é o homem, quem verdadeiramente são os homens, quem verdadeiramente ele é, ele precisa ler a palavra, porque ela não esconde nada de ninguém. Está aqui claramente o resultado e os efeitos de tudo aquilo que se passou. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. O capítulo 4, ele então se encerra de uma forma interessante. O seu fechamento, ele descreve para nós esperança. Porque quando nós olhamos o que aconteceu com Caim e com os seus filhos, e olhamos para a nossa própria história, e olhamos para a própria humanidade, e olhamos para países tão desenvolvidos e ao mesmo tempo tão avessos à palavra de Deus, nós chegamos a pensar que Deus então não proveria mais solução, não haveria então mais esperança para os homens que habitam neste mundo. Não é assim que se encerra o capítulo 4. Vejam nos versículos 25 a 26, Adão ele se deita novamente com sua esposa, ou seja, ele
ele mantém relação sexual com ela, é a sua mulher, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Veja, mais uma vez, que a história aqui, ela não está seguindo aquela cronologia habitual. Vejam que a linhagem de Caim, primeiramente, foi apresentada por meio, representada por meio do Lameque, um homem tirano, um homem ameaçador. Ele chama as esposas e diz: olha, vejam o que foi que eu fiz. Se por Caim deveria se vingar 7 vezes, por mim 70 vezes 7. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz só porque me pisou o pé. Os descendentes de Lameque ainda hoje existem, quando por uma simples briga de trânsito os homens se matam. Ou quando por uma dívida de jogo, às vezes a gente lê no noticiário ou assiste na televisão, o indivíduo é morto. Não pagou 50 centavos da pinga, o amigo de cachaça com ele vai e o mata. É algo que a gente vê ainda hoje, irmãos. É algo que vem de Lameque, da maldade do coração dos homens. Mas aí nós chegamos no versículo 25, e a esperança novamente é apresentada. A história agora nos lembra o nascimento de Sete, revelando então o progresso e o avanço prometido por Deus, de que daria uma semente santa, por meio de quem viria o Redentor do homem. E Eva, então, sua mãe, ela diz: Deus me concedeu outro descendente. Ele proveu, porque prometeu uma nova semente, em lugar de Abel, que Caim matou. É interessante, o nome de Sete quer dizer conceder, pôr, colocar no lugar de outrem. Foi justamente isso que aconteceu. E da descendência de Sete, notem o versículo de número 26, o Senhor então enviou um filho, nasceu-lhe também um filho, diz Gênesis 4, 26, ao qual pôs o nome de Enos, que quer dizer fraqueza. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que, mais uma vez, a fragilidade humana em Enos, semelhantemente da fragilidade encontrada em Abel, contrasta com a força, com a valentia, com a violência da geração de Lameque. Mais uma vez, nós encontramos aqui a descendência de Adão, continuando aquilo que o Senhor estabeleceu no Éden. A gente precisa entender aqui a passagem, porque há uma força na conclusão do capítulo 4, que pode nos levar a entender que até aquele momento ninguém mais cultuava a Deus, não. Adão continuou adorando ao Senhor com Eva. Abel fez isso porque aprendeu de seu pai. Ele foi morto. Caim foi expulso da presença de Deus, mas a expressão daí se começou a invocar o nome do Senhor está fortemente ligada àquilo que deveria acontecer por gerações. E mesmo 7 gerações se passando na história de Caim, ninguém mais adorava a Deus. Aqui nós temos esse destaque. Invocar aqui o nome do Senhor mostra que o Senhor oferece mais uma vez um descendente para que a promessa que ele fez, a promessa que foi feita, se cumprisse, jamais falhasse. E a aplicação final, irmãos, para nós entendermos esta passagem e não sairmos daqui sem esperança, mas cheios de confiança,
é aquela que nos mostra o Novo Testamento, quando nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Vamos para lá. Lucas, capítulo de número 3. Enoque simbolizaria, ou Enos simbolizaria, a fragilidade do homem, ao mesmo tempo que caminhava no mundo e demonstrava confiança e dependência de Deus, o que Lameque não fez, se distanciando cada vez mais do seu Senhor, em rebelião contra ele, em meio a todo o desenvolvimento das cidades e da agricultura e da tecnologia e da poesia e da arte, o mesmo que os homens fazem hoje, a parte de Deus, ele vivia sob maldição. De Sete, então, vem Enos, e aquilo que a adoração sempre implicaria para o homem, revelaria a sua dependência de Deus, a consciência de que ele pertencia ao Senhor e de que ele deveria sempre fazer tudo buscando primeiramente a sua glória. De nada adiantaria, irmãos, experimentarmos de tudo aquilo que Deus nos provê hoje. Pensemos no Brasil, pensemos em nosso estado, em nossa cidade. Nós temos problemas seríssimos, mas nós vivemos em um conforto que outras partes do mundo não têm e nem sonham. Como poderemos aproveitar de tudo aquilo que está ao nosso redor, que temos em casa, que temos na igreja, que temos com os amigos, que temos no trabalho, se não tivéssemos primeiramente a consciência de que devemos servir a Cristo, Senhor e Salvador nosso? De nada adiantaria. Nós caminharíamos como uma sociedade caminha, nossos filhos viveriam como seus colegas vivem. Sente um pouco com o seu filho, se você não tem feito isso, e procure saber como é o seu dia, o que ele ouve na escola, o que os seus colegas fazem no fim de semana, o que os seus pais pensam a respeito de Deus e de Cristo. E louvem ao Senhor pelo privilégio que vocês e seus filhos têm, a consciência de que vocês em Cristo agora fazem parte desta linhagem, dessa descendência, desta promessa. Cristo vem, Lucas capítulo 3, e nos destaca a Escritura que ele, a partir do versículo de número 15, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, versículo 16 de Lucas 3, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, João Batista anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vejam esse mesmo embate histórico da semente da mulher contra a semente da serpente. Sigam comigo o versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus.
E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A sequência, então, irmãos, nos mostra algo curioso. Lucas apresenta uma genealogia do fim até o começo. Ele a inverte. Ele lembra primeiramente no versículo 23 que Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade e que ele era filho de José. Quem foi José? Descendente de todos aqueles que fizeram parte da semente prometida à mulher, da descendência prometida pelo Senhor a Eva e a Adão, de onde descenderia o Messias. E aí você tem o final da descendência ou da genealogia, não vou ler toda ela, aquilo que a Escritura nos mostra claramente, a partir do versículo de número 34. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, não aquele de Gênesis 4. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Alguns teólogos reformados costumam afirmar que Adão foi para o inferno. Lucas 3 responde a questão. Adão não deixou de buscar ao Senhor. Na realidade, Adão viu com tristeza o preço de ter pecado contra o Senhor. Adão viu um filho matar o outro, Adão viu um filho ser expulso para a terra da perambulação. Adão viu a maldade se multiplicar pelos descendentes de Lameque. Mas Adão também viu a promessa do Senhor em conceder-lhe outro filho, Sete. E de Sete, então, Enos. E de Enos, Adão, ainda velho, pôde ver um homem que, porque andou de forma tão santa com Deus, Enoque, não morreu, mas foi tomado pelo Senhor. A descendência de Adão, portanto, está ligada àquele que viria e diria aos seus discípulos que nós não deveríamos nos vingar 70 vezes 7, mas ao invés de perdoarmos 7 vezes, fazer isso 70 vezes 7. Não violência, mas perdão. Não maldade, mais bondade. Não ódio, mais amor. Não mais a morte, mais a vida nele. Não mais condenação, mas salvação para todo aquele que nele crê. Lucas registra com propriedade algo que todos os homens precisavam saber. O segundo Adão
viria para redimir o primeiro Adão e a sua descendência, semente santa prometida por Deus. A bênção, irmãos, para nós, portanto, nesta noite, é sabermos que estamos incluídos nesta geração e descendentes somos agora, porque os da fé em Cristo são os verdadeiros filhos de Abraão. E de que por gerações o Senhor fez de homens fracos fortes, e daqueles que não eram povo, Ele passou a chamar o seu povo, e dos que viviam sem Deus e sem esperança no mundo, Ele trouxe redenção em Cristo. Aquele que não viria para se vingar 70 vezes 7, mas para perdoar sem limites todo aquele que depositasse sua fé, esperança e confiança nele. Eis a razão por que, irmãos, nós precisamos dizer e declarar nesta noite: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é a política que vai fazer isso por você. Não são os programas sociais que promoverão isso. Não são as filosofias dos homens, as ideias humanas. Não é o conforto, não é a tecnologia, não é a humanidade civilizada do nosso tempo, porque nós estamos vendo claramente ser isso falacioso. Mas só um tem poder para salvar, o seu nome é Cristo. Só Ele morreu e ressuscitou e tem poder então para dar vida a homens mortos em seus delitos e pecados. Essa é a grande esperança que o Senhor começa a nos revelar na gênese da criação, em meio a toda a tragédia e desgraça provocada pelo pecado dos homens. Cristo, desde os tempos antigos anunciado Cristo, mesmo em meio às sombras, Cristo. O véu um dia seria rasgado ao meio, dando liberdade a todos aqueles que nele crescem. Cristo, Ele sim é a verdade que liberta, absoluta, e que não está para nós cristãos na mesa de negociação. Não saia daqui nesta noite sem considerar tudo o que você ouviu. É com base nessa esperança que nós sabemos: o pecado trouxe e afetou a humanidade de diversas formas. E os cristãos sofrerão de diversas formas o embate e a batalha entre a semente da serpente e a da mulher. Continuarão até o fim. Século 20 e 21 perseguiu e matou muito mais cristãos do que todos os séculos da humanidade. Mas o que faz com que esses homens, mulheres, jovens e até crianças permaneçam firmes e de pé e não neguem o nome do seu Senhor? Saber que a palavra dele é verdadeira. E ele diz: viver Cristo, morrer lucro. Não temamos, portanto, irmãos, o que vamos enfrentar. Sejamos corajosos e, ao mesmo tempo, frágeis, assim como Enos foi, dependendo do Senhor. E não tenhamos dúvidas de quem é o nosso Cordeiro, que foi morto, mas venceu. E hoje ele é chamado Leão da tribo de Judá. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te louvamos o nome e te bendizemos nesta noite, porque a tua palavra maravilhosa nos revela mais uma vez a glória de Jesus. Nos primórdios, nos tempos antigos, sua gloriosa promessa comunicada aos homens,
na preservação de uma geração, semente santa, separada, de onde viria na plenitude dos tempos o Salvador de todos aqueles que são chamados filhos de Adão, reconhecidamente na palavra chamado Filho de Deus. Ó Senhor, nós te bendizemos porque nos livraste dos caminhos de Lameque, do homem mau, violento, perverso, devasso, e nos deu vida, e transformou a nossa alma, e encheu o nosso coração de esperança, e tem apontado para nós o caminho do céu. Ó Senhor, que esta seja a certeza gloriosa para nós e os nossos filhos, e para todos aqueles que aqui estão, que não saiam daqui sem esta convicção, sem crer em Cristo, entregando suas vidas a Ele, sabendo que não há do que Ele não possa perdoar, porque só Ele tem poder para salvar. Em nome de Jesus oramos. Amém.